Gente, eu estou aqui com o Dr. Vitor Lacerda, médico veterinário, com residência em clínica cirúrgica e pós-graduando em neurologia. Tudo bem, doutor? Tudo bem, e você? É um currículo muito grande, né, doutor? Nada, tem muita gente com um currículo bem melhor do que o meu, pode ter certeza. Verdade. E hoje, doutor, nós vamos falar, primeiro gostaria de agradecer por aceitar nosso convite, para falar de um assunto que pela primeira vez nós vamos falar desse assunto aqui na TV Pet Show. E eu acho que muita gente não sabe que existe tratamento de células-tronco na medicina veterinária. Acho que é uma novidade para muita gente, né, doutor? É verdade. Apesar que a gente já teve um boom de tanta informação sobre células-tronco na mídia em geral, há alguns anos atrás, aparentemente, isso que meio que diminuiu, né? E aparentemente está retornando novamente, principalmente dentro da veterinária. Entendi. Doutor, agora explica pra gente do começo, o que são células-tronco, doutor? Assim, de forma bem resumida, célula-tronco é uma célula que tem uma alta capacidade de renovação, de se multiplicar. E ela consegue se diferenciar em vários tipos de tecidos diferentes que formam o organismo, tá? Basicamente é isso, esse é o conceito. Aí no caso, doutor, dos animais, de onde que são tiradas as células-tronco na medicina veterinária para o tratamento? Então, o primeiro ponto é que as células-tronco elas podem ter duas origens diferentes, tá? Então, elas podem ser de origem embrionária e também pode ter uma origem de um tecido adulto. E o que é que diferencia esses dois grupos, né? Uma célula-tronco embrionária e uma célula-tronco de um tecido adulto? É a sua capacidade de diferenciação em diferentes tecidos. Então, no caso de uma célula-tronco retirada de um tecido de um organismo adulto, ela pode ser retirada de qualquer tecido. Todo tecido ele tem células-tronco, que são as células-tronco mesenquimais, que estão ali presentes para regenerar aquela lesão que aquele organismo, aquele tecido teve. Então, normalmente, em animais, o tecido de escolha para retirada dessas células é o tecido adiposo, né, a gordura. Por quê? É um tecido de mais fácil obtenção. Se aproveita o momento em que vai fazer, por exemplo, uma castração de um cachorro saudável, então aproveita ali no momento da incisão, pega um fragmento de tecido de gordura e vai processar esse tecido para aquisição dessas células-tronco, onde elas são processadas para tirar todas as células de gordura, pega essas células, coloca em um cultivo para fazer a expansão celular, que é a multiplicação dessas células, né, em maior quantidade, e a partir daí elas passam por alguns critérios de controle para saber se poderá ser utilizado ou não. Então, um dos critérios é ter certeza que essa célula tem a capacidade de se diferenciar em pelo menos 3 tecidos. Meu Deus, como a ciência é fantástica, né, doutor? É bem legal. E nesse caso, doutor, no caso da medicina veterinária, quais são os tratamentos que pode ser feito assim, com células-tronco? Hoje a gente tem 3 linhas principais, certo? Em relação ao tratamento, ao manejo de algumas patologias com as células. A primeira delas, em cães que têm osteoartrose, ou seja, doença articular degenerativa, uma articulação que tem desgaste de cartilagem, naquele paciente mais velho, aquele paciente que tem aquela displasia coxofemoral que é tão falada, que tem alguma instabilidade no joelho decorrente de uma luxação de patela ou alguma doença do ligamento cruzado que causa instabilidade do joelho. Então, tudo isso leva a uma osteoartrose. E as células-tronco, a gente consegue utilizá-las com o objetivo de fazer com que essa osteoartrose ela evolua de forma mais lenta possível. Porque, infelizmente, a gente não tem hoje, nem na medicina humana, nem na medicina veterinária, nada que interrompa um processo degenerativo, né, que já está em evolução. Então, o nosso objetivo é utilizar das ferramentas disponíveis hoje para que essa osteoartrose ela desenvolva, progrida da forma mais lenta possível, aumentando a sobrevida daquela articulação. Então, a osteoartrose é uma das patologias. A outra, que é com que eu trabalho, a outra patologia que pode ser utilizada são sequelas de sinomose, sequelas neurológicas de sinomose,
Também existem alguns trabalhos mostrando que a aplicação de células-tronco em pacientes, em cães com sequelas de sinomose, eles diminuem ou até ficam ausentes aquelas sequelas, aquelas mioclonias, aqueles movimentos repetitivos. Não sabia que podia Pois reverter, que Isso interessante. pouca gente sabe realmente. Sim. E a outra patologia que a gente consegue utilizar células-tronco, que tem em bula realmente já, é para tratamento de cerotoconjuntivite seca de causa imunomediada. Isso já para os oftalmologistas, né? Sim. Então, os neurologistas podem utilizar as células-tronco para beneficiar aqueles pacientes com sequelas de sinomose. O oftalmologista pode utilizar em pacientes com cerotoconjuntivite seca e o ortopedista com aqueles pacientes que têm osteoartrose. Então, são as três principais ramificações de tratamento das células-tronco. Porém, tem vários trabalhos ainda em desenvolvimento para aplicação dessas células em outras patologias, como a aplasia e hipoplasia de medula, que é quando a medula óssea ela não está produzindo células do sangue. Isso ainda está em desenvolvimento. Tem muita gente já utilizando, certo? Mas de forma ainda mais empírica. Então ainda não tem um trabalho realmente sistemático comprovando a sua real eficácia, tá? Mas tem muita gente fazendo e tendo bons resultados. Mas esses tratamentos são mesmo promissores, doutor? O senhor que trabalha com isso? São, tá? Já tem bastante trabalho na literatura, trabalhos bons, mostrando resultados em pacientes, que eu posso dizer na minha área, a célula-tronco, ela já está demonstrado que ela consegue fazer uma imunomodulação dentro daquela articulação daquele paciente que está tendo aquela inflamação e, consequentemente, aquele desgaste articular. Então, o objetivo da célula-tronco, que é injetado intraarticular, nos casos dos pacientes com osteoartrose, com doença articular degenerativa, é o efeito anti-inflamatório, antifibrótico, ou seja, diminuir aquela fibrose que fica se formando com a degeneração, e anti-apoptótico, ou seja, diminuir a morte programada da célula, que toda célula ela vai morrer em algum momento. Sim. E quando a gente tem inflamação, consequentemente, há uma maior quantidade de morte celular. Então, a gente tem esses três benefícios principais e isso já está bem demonstrado. Doutor Vitor, olha, eu tô assim fascinada. Cada vez que a gente chega com um assunto assim novo, interessante, que muita gente não conhece, aparecem muitos telespectadores e nossos seguidores também aparecem querendo saber mais, com dúvidas. Então, a gente já deixa aqui o seu compromisso firmado de voltar para responder as dúvidas se surgirem, né, doutor? Com certeza. E eu agradeço mais uma vez, muitíssimo obrada. Fala suas redes sociais para quem quiser acompanhar seu trabalho. Aqui. Tá, vocês podem me seguir no Instagram, @VictorLacerdaVet. Lá eu posto muita coisa em relação à minha rotina, principalmente a parte de cirurgia. E demais coisas que a gente vai fazendo no nosso dia a dia, tá bom? Fiquem lá à vontade, podem entrar em contato. Doutor, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Nada.